Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Priscila e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. No vídeo de hoje, eu vim responder algumas perguntas que foram deixadas lá na minha página do Instagram. Se você ainda não me segue, eu vou deixar aqui embaixo para vocês. Então vamos lá para as perguntas. A primeira e a segunda, elas são meio parecidas, então eu vou responder as duas ao mesmo tempo, certo? A primeira é assim, queria saber se as duas foram iguais, tipo enjoos e tudo. E a segunda, qual a diferença entre as duas, menino versus meninas? Menino versus menino. Então, não sei dizer se tem relação por ser menino ou por ser menina, né? Mas na primeira gestação, o primeiro trimestre foi bem desafiador, né? Eu tive ameaça de aborto, tive uma hematoma no colo do útero, eu sangrava praticamente semana sim, semana não, então eu tava sempre correndo pra maternidade pra ver se tava tudo bem com o bebê. Porque como era o primeiro trimestre, eu não sentia, né, o bebê mexer ainda. E aí então tava recorrente na maternidade para saber se estava tudo certo. E com essa não, né? Não tive nenhum tipo de sangramento, nenhum tipo de ameaça de aborto, nem início, nada, nada, né? No primeiro trimestre foi tudo bem. E os enjoos, sim, né? Foram iguais em ambas, porém nessa segunda gestação o remédio que eu tomava fazia efeito, né? Eu tomava um quando eu acordava, não todos os dias, claro, mas se eu tomasse, né, um durante a manhã, assim que eu acordasse, eu passava bem durante o dia. E na primeira gestação, não. Mesmo tomando o remédio de 8 em 8 horas, eu não conseguia comer nada, né? Tinha muito enjoo. E aí, automaticamente, não conseguia comer. Então, eu cheguei a emagrecer 2 quilos de um mês pro outro, assim, né? E depois, as duas seguiram normais, assim, né? Conforme o esperado e as duas iguais. Depois que passou os enjoos, a indisposição, né, o sono, enfim, as duas seguiram tranquilamente. E a barriga também, né? Na gravidez do Cadu eu tinha barriga pontuda, né? Dizem que na gravidez de menina a barriga fica mais redonda, enfim. Mas a minha não, a minha as duas a barriga é exatamente igual. Agora a terceira pergunta. Qual seria o nome se fosse menino? Se fosse menino, o bebê ia se chamar Heitor. A quarta pergunta. Qual foi a primeira sensação quando descobriu que estava grávida? E aí eu vou responder também a sexta, que elas, né, têm o mesmo sentido também. Quando descobriu, ficou com medo? Então, com medo, né, a gente eu não fiquei porque a gente estava tentando, né, estava tentando essa segunda gestação, então medo eu não senti. Porém, né, aquele susto inicial, assim, sempre dá, né, porque por mais que tu esteja tentando, e a gente ficou uns meses tentando essa segunda gestação, aquele sustinho assim a gente sempre toma, né? E é essa sensação de será que vai dar certo? Será que, né, eu vou dar conta de criar mais uma vidinha, né? Então esse sustinho a gente sempre toma. Mas com medo, assim, né, de pânico, eu não fiquei, não. A sexta pergunta. Como ficou sabendo que estava grávida? Fiquei sabendo porque a gente estava tentando desde maio de 2020. Então, toda vez que acontecia um atraso, a gente fazia, né, o teste. Só que a menstruação sempre desceu, né? Depois, assim, de até 5 dias chegou a atrasar e a menstruação descia. E aí, dessa vez, não desceu. Passaram-se 9 dias e aí eu fiz um teste de farmácia mesmo. E já deu positivo. E aí, como eu sabia que nós estávamos tentando, então eu já confiei no teste, né? Na gravidez do Cadu foi assim também. Eu fiz um teste de farmácia, né, com alguns dias de atraso, e logo já deu positivo, então eu nem cheguei a fazer o beta, né? Eu logo marquei consulta e já fiz a ultrassom. E aí na gravidez do Cadu, a primeira ultra eu estava com 8 semanas e nessa segunda eu estava com 10 semanas já. A sétima pergunta. Como seu corpo reagiu à gravidez? No primeiro trimestre reagiu, eu acho, conforme o esperado, assim, né? Os enjoos, a falta de disposição, assim, né? A indisposição para fazer as coisas, né? A gente sente muito sono. E depois que se passar o momento da barriga, e vem um pouquinho de dor nas costas, né? Aquele peso maior, né, na pelvis, assim. Agora, no último trimestre, eu tô dessa maneira, né? Com bastante dor na pelvis, por conta do peso do bebê, né? Que ele vai pesando e vai empurrando para baixo.
mas tem reagido normal, assim, né? Conforme acho que o esperado dentro de uma gestação. A 8ª pergunta: para quem você contou primeiro? A primeira pessoa que, né, para quem eu contei de que eu desconfiava que estava grávida foi a minha cunhada. Eu cheguei a pedir uma ajudinha para ela, né, para montar um presente especial para o papai, para poder contar, né, porque é o primeiro filho dele, né, e então ele, né, sempre me contou que gostaria de ter, né, essa experiência de contar através de surpresa e tal. Mas infelizmente não deu certo, né? A minha intenção, porque eu saí, né, do quarto para fazer o teste, ele estava dormindo e quando eu voltei, ele estava acordado, então, né, no fim não rolou. Mas então a primeira pessoa para quem eu contei, sabendo realmente que estava grávida depois, né, do teste feito, foi o pai. Mas eu já tinha contado para minha cunhada de que eu estava desconfiada que estava e que nós estávamos tentando já, né? A 9ª pergunta: como você imagina o bebê? Então, gente, eu não imagino, né? Não, só sei que é uma menina e que ela venha com bastante saúde, né? A gente não, eu não tenho assim na cabeça, ela vai se parecer com o papai, ela vai se parecer comigo. Não tenho, né, esse sentimento. Não criei ainda esse sentimento. Então, só espero que ela venha com saúde. Só isso. Agora a 10ª pergunta: quando você comprou a primeira roupinha? Eu comprei assim que a gente descobriu que era uma menina, né? Então, assim, depois das 17, 18 semanas. E confesso que me segurei bem mais nessa segunda gestação para ficar comprando roupinhas assim, bem mais do que na gravidez do Cadu, né? Ela ganhou muita coisa, né? Ela ganhou muito tip top de uma prima minha, que, né, era da menininha dela e ela nos deu, nos passou. Então, eu comprei bem pouquinha coisa mesmo. Depois eu gravo um vídeo, né, contando sobre o enxoval dela, assim. Mas a gente comprou bem pouca coisa, não foram muitas coisas, não. E algumas coisas a gente acabou comprando de brechó, porque é roupa de bebê, né? Então dura muito. E às vezes o brechó é muito mais em conta, né? Muito mais em conta no valor aquisitivo. Porque são roupas boas, né, que existem, que tem lá. E aí, então, a gente optou por isso. Algumas coisas a gente comprou novo, sim, né? Alguns pijaminhas, principalmente para usar por baixo, assim. O body, né? O mijão que eles falam. Eu falo calça, né? Mas é o mijão, enfim. E as meias, né? A gente comprou novo, né? Logo depois que a gente descobriu que era uma menina. E aí a minha mãe também comprou algumas coisinhas assim usadas também, né? Que ela bateu o olho no Facebook assim que descobriu que era uma menina e já comprou também. Então vamos para a última pergunta. Como contou para o parceiro? Eu falei já, né, que eu tinha a intenção de fazer um presente contando para ele na surpresa e tal. E aí no fim não deu certo, ainda fui para água abaixo porque eu fiz o teste de manhã e quando eu saí do quarto ele estava dormindo e quando eu voltei ele estava acordado. Então, quando eu saí do banheiro eu estava chorando, estava com o teste na mão. E aí não tinha muito o que inventar, né, no momento, porque ele já estava desconfiado, né? Nós já estávamos desconfiados que eu estava grávida. E aí, então, acabou que não rolou, né? De contar, assim, com presente, né, uma surpresa, enfim. Acabou que não deu certo. Mas a gente ficou feliz igual, né? Independente se a gente... Ele ficou feliz igual, independente de contar, né? Dessa maneira ou não. E era isso, pessoal. Muito obrigada, né, por ter assistido até aqui. Se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de curtir e de comentar aqui. Vou deixar também o meu Instagram aqui embaixo para você me seguir por lá e não perder nenhuma novidade em relação à gravidez. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!